decisões, elas enviam missionários, elas fazem, elas têm total autonomia. Não tem uma pessoa que mande em todas, a não ser os apóstolos. A única autoridade acima da igreja local da autonomia eram os apóstolos. Só que eles morreram. Onde está a palavra deles? Então a única autoridade fora da igreja local é a Bíblia. De resto, nós acreditamos que a igreja local é autônoma, não há nada superior. Então, existe uma convenção, mas é só um órgão que reúne as igrejas para a gente facilitar o trabalho. Não é algo que manda, que envia um pastor, que fala, vocês devem fazer isso ou aquilo. Não. Não tem dono. A igreja não tem dono. Por quê? São várias pessoas que votam em seus líderes. Precisamos de uma liderança para cuidar do dinheiro. O que nós vamos fazer? Vamos votar. Quem quer fulano, quem quer ciclano, vota e as pessoas vencem. Nós nos organizamos assim. O pastor não é o dono da igreja de forma alguma. O pastor é um servo, o pastor recebe o salário, o pastor não tem direito de fazer o que quiser, porque a igreja manda. Vocês, a maioria, por voto. A igreja, em Perdizes em específico, tem uma diretoria eleita pela igreja, com algumas regras que são delegadas à diretoria pela própria igreja, mas em assuntos vitais e essenciais, a igreja sempre está decidindo. Por quê? O governo da igreja nós cremos que é congregacional. O que é isso? A congregação decide. Não é um pequeno grupo que decide, não é uma pessoa só, é todo mundo. A decisão é de todo mundo. É muito perigoso estar toda a decisão na mão de uma pessoa só, porque uma pessoa só é falha, ela é humana. Ela erra. Eu erro. Pastor Jorge erra. Eliseu erra. Pastor João Marcos errava. O próximo pastor que vier vai errar. Somos humanos, pecadores. Se tiver tudo na mão de um só, é muito perigoso. E aí como é que fica quando começarem a questionar? E aquele pastor está enriquecendo? Aí você fala, não sei. Por quê? Porque existe um dono de igreja. Não estou falando mal de outras igrejas, estou só explicando por que nós cremos assim. Então existe uma diretoria, existe uma comissão de finanças que analisa tudo que a igreja gasta. A assembleia pode a qualquer momento pedir revisão. Os membros da igreja podem ver as contas da igreja, ver quanto o pastor ganha, ver como está sendo gasto. Você que é membro tem voto em qualquer assembleia. Nós ficamos às vezes um pouco tristes, porque vemos que em momentos importantes da igreja, os membros não querem ter esse direito e abrem mão, não participam das assembleias. O seu voto, se você é membro, vai ajudar a trazer o próximo pastor, esse ou aquele, cabe a você isso. Participe, exerça essa autoridade da congregação, participe das assembleias, vote, discute, veja se isso está correto, se não está. Para mim isso é muito fácil, porque as pessoas me perguntam, eu digo, olha, tudo na minha igreja é aberto, as contas são abertas, eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto os outros ganham, sei onde é gasto, não tenho o que ficar falando. Por isso nós cremos assim, não está tudo na mão de um. Por quê? Onde está a sabedoria? Na multidão de conselhos. Assim diz a Bíblia. Governo congregacional. E a Igreja Batista também, já estou terminando, como igreja crê que a igreja deve obedecer às ordenanças de Cristo. O que são as ordenanças? Ordens que Cristo deu para a gente. E são duas as ordenanças. Quais são? Batismo é a primeira ordenança. Vamos ler o texto? Texto? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, as pessoas que se convertem precisam ser batizadas, como um testemunho. Mais um texto. Assim, quando formos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Esse texto diz que o batismo não é um rito de passagem, uma água que é jogada. O batismo tem um símbolo, o símbolo da conversão. Porque quando nós colocamos alguém aqui nesse local, cheio de água, 2 pessoas de toga, para alguns parece uma cerimônia muito estranha, a gente está realizando uma ordem de Cristo
E está mostrando para a igreja, a pessoa morreu para o mundo, renasceu para Jesus Cristo. Por isso nós batizamos mergulhando a pessoa. Batismo significa mergulho, daí vem até o nosso nome, batistas, mergulho. Na Bíblia as pessoas iam até o meio do rio para ser batizadas e voltavam. E é uma forma de você falar para a igreja que você foi salvo. Mas não é uma das formas, é a melhor forma, porque é a forma ordenada por Jesus. Então, se você é salvo, mas ainda não foi batizado, procure isso. Você está em falta ainda. Você já está salvo. Batismo não salva e não tem nenhum lugar que mostre que batismo salva. Mas você ainda não deu seu testemunho público. Não adianta vir e falar, tem que demonstrar com o seu corpo que você morreu e ressuscitou. Por isso nós também não batizamos crianças, porque o batismo é para aquele que crê. Para crer tem que ter uma certa idade, um certo discernimento, capacidade de escolher. Então assim que a pessoa já tem essa capacidade e afirma, Jesus Cristo é o Salvador da minha vida, e a igreja vota que sim, a igreja aceita, aí nós batizamos. Ceia, próximo texto. Ceia, não, volta, isso. E deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também depois do jantar ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É um outro mandamento afirmando, Jesus comeu com os discípulos a ceia, pão e vinho, e disse, façam isso em memória de mim. Então vocês devem fazer isso até que Jesus volte. Mas para que fazer isso? Em memória de mim. Nós queremos que a ceia é um memorial. Por isso que a gente sempre fala, a ceia é para trazer a memória que Jesus morreu. Em memória de mim, a ceia não te salva. A ceia não te traz nenhuma bênção especial. Você não vai sair daqui melhorado, com mais força. Sua vida não vai dar certo essa semana porque você tomou a ceia. Não é isso. Você vai sair sim com Jesus na sua cabeça. E isso te abençoa. Mas não é algo sobrenatural que está na ceia. É simplesmente um pão vindo do mercado e um suco de uva vindo do mercado. Nada além disso.